que o bicho da cadeira. Bom dia, bom dia, Mano, ainda bom vai estar dia. aquele professor burro hoje, mano. Tá bom, gente, vamos sentar, vamos sentar. É pra todo mundo sentar, gente. Todo mundo. Bora, Lésia. Beleza, gente? Hoje eu trouxe outro professor comigo, porque eu sei que essa sala tá sempre lotada. Bem, turma, com todos os seus devidos lugares, hoje vamos falar do tema Ação Declaratória de Constitucionalidade, que veio ao nosso sistema jurídico pela emenda número 3 de 1993, uma emenda constitucional. Mas, antes de eu adentrar propriamente a ADC, vamos primeiro entender o contexto para o qual ela foi necessária. Professor, o Brasil já possui o controle difuso e a ADI. Por que foi necessário criar mais uma ação? Qual foi exatamente o problema? Bom, excelente ponto, Mariano. Na verdade, como vocês puderam ver na doutrina de Gilmar Mendes, no sistema anterior à emenda de número 3 de 1993, a gente tinha uma grave crise de certeza, pois a validade e a eficácia das leis federais eram questionadas diante do sistema judicial brasileiro, como, por exemplo, decisões liminares em mandados de segurança para leis federais que eram importantíssimas para o plano econômico nacional. Acontece, turma, que acontecia o que a doutrina identifica como uma dúvida em relação à estabilidade de uma lei. Porque, de fato, havia um instrumento, a ação direta de inconstitucionalidade, que visava justamente impugnar uma norma, torná-la inválida, questionar a validade dela. Mas não havia um instrumento necessário e sólido o suficiente ao ponto de trazer estabilidade jurídica para que tornasse uma norma que estava sistematicamente sendo questionada como válida. Ou seja, a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, surge justamente nesse contexto, como um meio de cingir a controvérsia em relação a essa norma e torná-la totalmente válida. E ao torná-la totalmente válida, impedir que ela seja totalmente atacada, sistematicamente atacada, visto que esse é o contexto ao qual normalmente está inserido normas que são questionadas pela ADC enquanto a sua validade. Professor, Bem, gente, agora nós vamos iniciar a parte da natureza, Professor, do conceito e da professor. fundamentação legal. Portanto, vamos direto agora ao conceito e à finalidade, propriamente dita. Fale, vida. O professor queria saber como que a doutrina define a ADC e se seria correto dizer, então, que a ADC seria só uma ADI ao contrário. Bom, Guilherme, essa é uma simplificação que a gente deve evitar, porque a ADC é um mecanismo dentro da jurisdição de constitucionalidade que é objetivo. Ou seja, ela tutela a segurança jurídica de leis federais e atos normativos federais. Portanto, a presunção de constitucionalidade que nós temos, que é relativa, a ADC entra justamente para transformar essa presunção em absoluta, afirmando a eficácia e a validade dessa mesma lei federal que está sendo contestada dentro do ordenamento jurídico por controle difuso, por Com exemplo. licença, professor. E a respeito da fundamentação? A fundamentação jurídica da ADC está justamente no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal,
justamente com a nova redação dada por aquela emenda já citada por mim, que é a número 3 de 1993. Além disso, o substrato processual dela se encontra justamente na Lei 9.989 de 99, que é justamente a lei da ação direta de inconstitucionalidade, que ela segue praticamente o mesmo processo, havendo pouquíssimas distinções entre essas duas espécies jurídicas. Mas em todos os casos, justamente ela mostra que há muita similitude entre as duas espécies, uma sendo a oposta da outra. Agora, turma, vamos passar justamente a outro tópico, que é justamente os critérios de admissibilidade da ADC, ou seja, o que e o quando. O primeiro pelo qual vamos conversar é pelo objeto. Professor, queria fazer aqui uma pergunta que não estava nada combinada. O objeto é lei ou ato normativo federal. A fonte que a gente leu ainda agora parece excluir normas estaduais de forma absoluta. Por que isso acontece, hein? Excelente ponto, Agatha. De fato, a doutrina do Gilmar Mendes exclui a apreciação de leis estaduais, porque o legislador constituinte reformador, ele pensou o mecanismo da ADC para controvérsias nacionais, ou seja, apreciar leis emanadas da União. Porque para a apreciação de leis estaduais, nós já temos o dispositivo da ADI e da DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que nós veremos em aulas futuras. Professor Silvio, o meu aprofundamento é no requisito mais complexo, que no caso é o da controvérsia judicial relevante. O que a doutrina de referência considera relevante? Muito boa pergunta, Mariana. Justamente essa sua pergunta demonstra o cerne da ADC. O artigo 14, inciso 3 da Lei 9.868, aqui rege o regime processual da ADC, justamente traz que não basta uma simples decisão, uma única decisão judicial divergente, nem mesmo uma mera dúvida ou contencioso jurisprudencial doutrinário. Tem que haver justamente, primeiro, não só uma, mas várias decisões judiciais opostas entre si, que direcionam vários caminhos que não um claro e específico ao qual todos se direcionam, e, além disso, há de haver prova robusta da presunção de constitucionalidade da lei, que coloca em risco justamente essa presunção de constitucionalidade, para que aí sim, demonstrado com provas robustas também, seja admissível a ADC por parte do STF. Bom, vistos os requisitos, agora vamos ver os sujeitos legitimados da ADC. Agora eu queria saber se os legitimados ativos são os mesmos da ADI, aqueles que estão listados no artigo 103. Exatamente, Guilherme. Justamente, o rol de pessoas legitimadas para propor a ADC é justamente aquele rol taxativo que consta no artigo 103 da Constituição Federal, qual seja, o presidente da República, as mesas da Câmara e do Senado, o Conselho Federal da OAB, o Procurador-Geral da República, além disso, partido político com representação congressual ou entidade de classe ou sindical com representação nacional. São todos esses os legitimados para propor essa ADC. Professor, e quanto aos intervenientes? Na ADI, o AGU defende a norma impugnada. Como ele atua na ADC se a ação visa defender a norma? Olha, Bruno, o AGU, como sendo advogado-geral da União, ele atua como curador da lei federal. Ou seja, naturalmente ele vai se manifestar a favor, pela procedência da ADC, a favor da constitucionalidade da lei. Da mesma forma, o PGR ele vai emitir um parecer. No entanto, ele tem a liberdade de emitir um parecer que é desfavorável à constitucionalidade da lei, ou seja, pela improcedência da ADC. E ressalvando que os dois têm a participação obrigatória durante todo o processo. Professor, e o amicus curiae? Ágata,
Em relação ao amicus curiae, ele é admitido pelo STF nos termos da Lei 9.868, ao qual já referi, e que, no seu artigo 7º, parágrafo 2º, lido concorrentemente com o artigo 18, justamente o STF admite o amicus curiae para que haja a possibilidade de pluralizar o debate e, além de tão somente pluralizar, trazer os subsídios técnicos que venham a auxiliar a decisão proferida em sede desse controle difuso de constitucionalidade. Agora, turma, nós vamos a um ponto crucial, que é justamente a decisão em si. Vamos analisar a decisão. Quais são os seus efeitos? Qual o quórum de julgamento? O mesmo quórum da ADI, ou seja, maioria absoluta, que são no mínimo 6 votos pela procedência da ADC, com o requisito de no mínimo 8 ministros presentes na sessão. Tudo isso fundamentado no artigo 22 da Lei 9.868. E se a ADC for julgada procedente? Em caso de procedência da decisão, ou seja, aquela decisão que torna a norma constitucional, afirma essa constitucionalidade, o efeito dessa decisão é o máximo possível. Ou seja, possui tanto o efeito erga omnes, ou seja, é oponível contra todos essa decisão, e também possui efeito vinculante, ou seja, não somente vincula os órgãos do Poder Judiciário, mas como também todos os órgãos e congêneres que participam da administração pública, seja direta ou indireta, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Ou seja, cessa qualquer tipo de controvérsia em relação à sua constitucionalidade, ao afirmá-la. Professor, e a respeito do efeito temporal dessa procedência? Como regra geral, o efeito é retroativo, ou seja, ex tunc. O STF entende que a norma é constitucional desde a sua edição, após a procedência da ADC, protegendo todos os atos praticados durante a vigência da lei. Agora, turma, nós vamos a 2 pontos cruciais trazidos pela doutrina, ao qual utilizamos como base para essas análises quanto à ADC. Professor Ivan, queria gerar mais uma dúvida aqui, nada combinada. A fonte fala muito sobre o caráter dúplice ou ambivalente da ADC. Isso significa que a ADC, se a ADC for julgada improcedente, por exemplo, o efeito é o mesmo que uma ADI procedente? Exatamente, Agatha. A ADC e a ADI são ações de mão dupla, ou seja, um é o inverso material da outra. Se a ADC, por exemplo, por o quórum de maioria absoluta, o STF decide que é improcedente, a decisão material é como se fosse uma ADI procedente, ou seja, a norma é declarada inconstitucional. E vale sempre lembrar que a declaração de inconstitucionalidade também tem efeito erga omnes e vinculante. Professor, mas isso gera uma questão. Se a ADC improcedente declara a lei inconstitucional, com efeito retroativo, o que acontece com as relações jurídicas que foram consolidadas anteriormente? Mariana, essa sua questão é justamente uma preocupação que foi incluída na Lei 9.868 e, além disso, ela é fortalecida pela doutrina também. Em relação ao caso de uma ADC improcedente ou uma ADI procedente, para que haja uma segurança jurídica, essa lei que eu referi, a 9.868, no seu artigo 27, traz justamente a modulação de efeitos, em que, em casos de haja perigo em relação à segurança jurídica ou haja perigo ao interesse social ou grandes efeitos sociais negativos, o STF, por maioria de 2/3 dos seus ministros, pode fazer justamente uma restrição dos efeitos dessa decisão que trouxe a inconstitucionalidade de uma norma. O tribunal, por exemplo, pode decidir que a inconstitucionalidade da lei tem efeito ulterior, ou seja, ex nunc. Ou até
mesmo vai definir uma data futura, onde a inconstitucionalidade vai ser a partir daquela data, preservando todos os atos do passado. Bem, turma, percebe-se então, assim, fazendo as últimas sintetizações do assunto, essa ADC, que a ADC ela é justamente um meio termo entre a necessidade de reafirmar e afirmar o império da Constituição Federal de 88, mas também harmonizar o império da Constituição com as relações sociais existentes hoje em dia e pré-existentes também a quando houver essa impugnação quanto à constitucionalidade ou não de uma norma. Ou seja, percebe-se que ela é justamente uma ferramenta que serve para harmonizar tanto o contexto social, o convívio social do povo com as normas jurídicas constitucionais, quanto a Constituição com o povo. A diferença aqui é sutil. A ADI parte da presunção de validade da norma para atacar. Já a ADC parte da presunção de validade que está sob ataque para confirmá-la. No fim, ambas servem à supremacia da Constituição. Enfim, turma, tanto eu quanto o professor Ivan agradecemos as perguntas feitas por vocês de muito alto nível assim, de inteligência e, por hoje, turma encerrada, dispensada.